Então, senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria de desejar aí um excelente evento e boa tarde a todos e todas. Bem-vindo ao quinto painel de apresentações de solução para a construção sustentável. O painel faz parte da programação da primeira Feira Virtual de Construção Sustentável. É um evento que surge da parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da GIZ. O evento é realizado no âmbito do projeto EDUS, que significa, né, Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável. O projeto EDUS da GIZ, implementado pela GIZ, visa ser um palco de trocas de conhecimento e realização de negócios entre diferentes empresas e sociedade civil e também com o setor público, sendo uma referência na divulgação e disseminação de inovações sustentáveis no setor da construção civil no Brasil. O meu nome é Gustavo Ribeiro, eu sou diretor de projeto da GIZ, num projeto chamado Felicity no Brasil, e eu vou ser responsável pela condução desse painel. Aproveito para agradecer também o apoio da CIBIC, a RACA, a GOPA, NECTA e todas as instituições e pessoas envolvidas na organização desse evento. Para participar, a gente convida a aumentar a participação, que todas as pessoas que estão atendendo a esse evento baixem o aplicativo Attentify. No aplicativo você tem acesso à programação completa, também é possível selecionar as sessões que você quiser assistir, além de poder ter interações com os participantes, também fazer avaliações depois de cada sessão, que é muito importante para poder que os organizadores possam melhorar constantemente, também visitar o lounge virtual com todos os expositores. Também gostaria de lembrar aos expositores para agendarem reuniões e rodadas de discussão e negócios, que o evento também é uma oportunidade para que as soluções e conexões sejam feitas entre os diferentes atores desse segmento. A interação especificamente sobre esse painel, ela vai ser feita exclusivamente pelo chat do aplicativo Attendify, que está do lado direito da tela de transmissão, ou no botão chat da palestra do aplicativo. Lembrando que todas as palestras estarão disponíveis a partir de quarta-feira, dia 27, por um período de 3 meses no aplicativo Attendify. A dinâmica para o painel vai ser estabelecida da seguinte forma, né? Cada palestrante vai fazer sua apresentação, de 10 minutos aproximadamente, e ao final de todas as apresentações, a gente vai ter um debate nos minutos finais, para receber perguntas e direcionar para cada um dos palestrantes, e também promover aí um debate mais aberto, onde a participação de todos vocês vai ser muito importante e essencial. Então, dando início ao quinto painel, que trata de apresentar soluções para a construção sustentável, eu gostaria de apresentar o senhor e convidar para entrar aqui no palco virtual, Alexandre Suzin, sócio da MBS Soluções Ecológicas. Boa tarde. Então, obrigado, Alexandre. Aí. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de nós podermos fazer uma apresentação do produto que o mercado brasileiro ainda é inovador. O nosso produto, vocês vão poder ver, a gente vai passar um breve histórico sobre a empresa, uma empresa extremamente nova. Ela iniciou realmente suas atividades no ano passado, quando no auge da pandemia nós iniciamos a empresa, era um projeto de alguns anos, onde a gente visava utilizar materiais que são descartados, ou resíduos, na realidade, industriais, para a composição de um novo produto, através de um compósito. Através disso nós conseguimos produzir, então, a madeira biosintética. São painéis de 1,20 m de largura por até 6,5 metros de comprimento, em várias espessuras, com várias utilizações. Mas isso a gente vai ver depois um pouquinho mais. Eu gostaria agora de passar para vocês um vídeo aí que vai relatar e vocês vão poder ver um pouquinho do que é a empresa e o que a gente utiliza de material dentro dessa questão da área de sustentabilidade, que é um das nossas prerrogativas.
Bom, vocês viram um pouquinho da fábrica, vocês devem ter visto aí essa questão toda aí, de que nós trabalhamos 100% com materiais recicláveis. Alexandre, Oi. Só um minutinho. Clica nesse ocultar para mim, por favor. Obrigada. Vocês devem ter visto aí, na verdade, a fábrica ela opera em 100% com materiais reciclados. Nós não trabalhamos com nenhum tipo de material virgem. Além disso, com alguns materiais que são contaminantes do meio ambiente, mas que através do processo eles não têm influência alguma sobre a utilização deles, como a questão da própria casca de arroz, que é um passivo ambiental extremamente pesado. Dentro das fibras vegetais é um dos tipos de fibras que nós utilizamos. Vou dar uma passada aqui, porque na verdade vocês acabaram de ver o vídeo, então uma questão bem tranquila. Só tem uma questão de especificação aqui do que nós operamos a nível de espessuras e tamanhos, né? Nós trabalhamos de 6 milímetros a 40 milímetros de espessura das chapas que nós podemos produzir aqui. Não trabalhamos com nenhum tipo de material que não seja reutilizado. E esse material a gente acaba retirando ele da natureza. As principais características do nosso produto, né? É um produto com características iguais à madeira, na verdade, inclusive os instrumentos de trabalho são exatamente os mesmos que o pessoal utiliza para trabalhar com a madeira, prego, parafuso, maquita, nada diferente disso. Algumas diferenças sim, na questão da utilização da construção civil, né, é um produto extremamente impermeável, nós fizemos vários laudos e testes, onde o produto ele tem 1,89% de absorção de água submerso 24 horas. Nós estamos dando hoje garantia de 10 anos contra a podridão do material e temos utilizado ele em vários locais dentro da construção civil, principalmente na aplicação do que vocês vão poder ver aí de decks para piscina, e estamos já na utilização também para fazer a questão de vigamento e pilar. Tem tido um excelente resultado nos testes e já estão na aplicabilidade. Então, um material extremamente ecologicamente correto, né, é bem tranquilo. Aqui são os principais diferenciais do produto, né, é uma tecnologia extremamente patenteada, impermeável, gera uma grande economia relacionada à durabilidade do produto. O pessoal que trabalha com essa questão de construção civil sabe que uma madeira ela consegue aí fazer uma desforma de um pilar aí 8 a 10 vezes, e nós, nos nossos testes, nós já chegamos a 55 desformas do nosso produto, sem comprometimento do resultado. Ele substitui a madeira convencional, ele é uma produção ao meio ambiente, em função da durabilidade da utilização dele, ele acaba tendo um custo menor. Nós temos duplo selo verde, porque além de trabalharmos com material 100% reciclado, a cada 10 metros quadrados de produção do nosso produto, nós deixamos de cortar uma árvore. Ele, além disso, ainda serve como isolante termoacústico. E a nossa empresa já trabalha com logística reversa. É uma questão relativa aos resíduos de obra, né? Nesse sentido, nós já recebemos e bonificamos todo o cliente que nos traz de volta o nosso produto. Terminou de utilizar, pode trazer de volta para a fábrica aí que nós vamos reaproveitar. Aqui são algumas utilizações, alguns produtos já com o nosso produto, né? Então, a questão de carretas aqui que a gente tem em função da nossa região é uma questão muito forte, né? Nós temos algumas empresas grandes aqui da região, interior de caminhões, estamos falando alguma coisa sobre containers marítimos também, já estamos substituindo o assoalho do container marítimo, que é de madeira, já pelo nosso produto. Dentro da construção civil, aqui nós temos algumas questões como fachadas de utilização, decks de piscina, nós estamos com um teste aí já bem avançado, o pessoal que está utilizando como cabeamento subterrâneo, né? Separação de cabeamento subterrâneo. Criadores de animais, nós já estamos já com testes e evoluindo para isso. Móveis externos e para a questão de pallets, né? Aqui nós temos mais um vídeo que eu vou compartilhar para vocês aí sobre o uso realmente do produto na construção civil para fazer caixa, para fazer laje. E aqui nós já temos o resultado, então, após aqui, ó, como é que ficou embaixo a parte do produto já
para vocês verem como é que fica a parte de baixo, a caixaria e o nosso produto como substituição. O que nós estamos indicando como orientação técnica para a utilização do nosso produto, que o espaçamento entre as escoras ela seja de 300 milímetros. Aqui vocês vão ver duas fotos já do produto desformado, né? Então aqui já como é que fica liso a questão da superfície. Os dois lados aqui onde tem a junção, onde tem uma junção de uma chapa com a outra, aqui também é bem, já dá para ver bem certinho. Aqui são outras duas utilizações. Aqui nós temos um projeto com o pessoal de uma recicladora. Nós montamos uma casa. Nesse sentido aqui, estamos fazendo uns testes para ver. E já estamos trabalhando com algumas construções a nível de fazer a questão de paredes duplas também, dentro de obra, substituindo o steel frame, no mesmo sentido do steel frame, substituindo o gesso acartonado. A empresa se localiza aqui em Flores da Cunha, no interior do Rio Grande do Sul. O nível de produção que nós temos hoje, estamos hoje produzindo 1 tonelada de produto OR. Essa é a especificação que nós temos do nosso produto, né? Estamos utilizando basicamente na nossa região e iniciando o trabalho a nível Brasil. Esse é o processo que nós estamos aí trabalhando. Gustavo, a princípio seria isso, dentro do tempo que nos foi estabelecido. Aí acho que mais ou menos estamos dentro do nosso cronograma de trabalho. Fico à disposição depois para retornar e a gente conversar mais um pouco sobre a MBS, empresa que tem 1 ano e meio de produção. Muito obrigado, senhor Alexandre. Foi uma excelente apresentação, bastante interessante, e lembrando aí a todos os participantes que no final a gente vai ter um momento de debate onde as perguntas são muito bem-vindas e necessárias aí para promover as trocas. Então agora eu gostaria de pedir a apresentação do senhor Leonardo Leles, que é gerente do segmento profissional Latam da Signify. Por favor, Leonardo. Leonardo, seu microfone está no mudo. Pronto, imagino que agora sim. Desculpem, coisas do mundo online. Agradecer, Gustavo, então, pela participação, pelo convite na primeira feira virtual de construção sustentável. A Signify, ela era anteriormente conhecida como Philips Iluminação. Então, já é uma empresa que faz parte da vida da maioria das pessoas que estão participando. Então, boa tarde a todos e a todas que estão conectados nesse evento. A minha palestra é sobre eficiência energética em projetos de iluminação. Então, como eu falei, uma das marcas da Signify é a marca Philips, e aí depois nós temos mais 4 marcas também, todas dentro do segmento de iluminação, então com a parte de controles de iluminação, com a parte de embelezamento urbano, que seria a iluminação de grandes pontes, fachadas, etc., e com 2 outras marcas, Wiz e Philips Hue, que fazem parte da iluminação residencial inteligente, que acredito que vocês também já tenham ouvido falar. Todas as marcas com o mesmo objetivo, que é destravar o extraordinário potencial da luz, e trazendo sempre dentro da proposta a parte de eficiência energética. Então, para falar um pouco de iluminação, a iluminação está muito conectado também ao nosso dia a dia, né? Em qualquer lugar nós temos iluminação. A gente vê uma rápida urbanização, 66% do consumo de energia vem da população urbana, e por outro lado, nós ainda temos dentro da população mundial quase 800 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à rede elétrica e, consequentemente, não têm acesso à iluminação. Mas esse crescimento rápido da população e do consumo de energia, consequentemente, põe pressão para que a gente consiga aumentar a eficiência em todos os âmbitos. Iluminação é uma delas, para que a gente reduza a emissão de gases de efeito estufa. Então, como está o Brasil nessa questão de eficiência energética? O Brasil, segundo os dados da CEE, o Brasil em 2018 foi a 20ª dentre as 25 nações que mais consomem energia no mundo.
o Brasil, em ações de eficiência energética, ficou em 20º lugar. Foi um avanço para o Brasil, porque o Brasil, em 2016, estava em 22º, mas com relação ao nosso vizinho México aqui na América Latina, que era o 19º em 2016, o México pulou para 2019, então a gente vê uma grande possibilidade para que a gente consiga melhorar as ações que a gente tem no Brasil em relação à eficiência energética. No mercado de iluminação, a gente vê um grande potencial ainda. Em 2020, basicamente ainda 25% do mercado da América Latina foi de lâmpadas convencionais. Dentro de lâmpadas convencionais, a gente divide entre as fluorescentes compactas, incandescentes, halógenas, vapor metálico e as tubulares. A gente vê que ainda o grande volume, 70% praticamente, está concentrado em lâmpadas fluorescentes compactas e incandescentes, que são utilizadas principalmente em residências. E na parte de LED, a gente vê que a penetração é muito grande também com essa parte de bulbos, que são essas lâmpadas no formato das lâmpadas incandescentes ou das lâmpadas fluorescentes que a gente está mais acostumado, e são essas lâmpadas de LED que têm a maior penetração no mercado. Fazendo uma conexão entre o que a gente vê de potencial entre os tipos de lâmpadas vendidos, no mercado, no Brasil, no ano de 2019, o consumo residencial foi responsável por 30%, né? Então é um valor expressivo. No ano de 2020, por conta da pandemia, segundo esses dados aqui também da EPE de 2020, o consumo residencial cresceu em 4,1%, então isso está ligado ao tempo que nós passamos a ficar dentro das nossas residências. Então, aí em alguns jornais, e principalmente também por conta da crise hídrica e por conta da elevação das contas de energia, muitos veículos, e aqui eu trouxe uma tabela do Estadão com algumas dicas da Enel sobre economia de energia. E o que vem muito forte também, além de ar-condicionado, uma série de outros aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, vem as lâmpadas, né? Então a gente vê que lâmpada incandescente, ela está praticamente com o mesmo consumo, vamos dizer, de um micro-ondas de 1000 watts, que funciona por 1 hora, e a gente tem praticamente o mesmo gasto em reais. Então, é imediato que as pessoas se conscientizem e comecem a fazer a troca. Se a gente olhar pelo custo, pelo gasto na conta de luz, o retorno de investimento seriam meses, né? Então, se a pessoa coloca uma lâmpada LED, ela passa a gastar R$1 na conta de energia contra R$10 que ela gasta utilizando uma lâmpada incandescente. Então, é um mercado que está ficando cada vez mais maduro, né? Muita gente já conhece o LED, mas isso tem que ser acelerado também nas residências e não só nos ambientes comerciais. Uma boa notícia para as cidades e para os municípios que vêm buscando a eficiência energética é que iluminação pública, por exemplo, dentro aqui dos dados do Radar PPP, é o que tem, iluminação pública é o que tem o maior número de projetos identificados em PPPs. Então, a gente vê que os municípios vêm buscando soluções mais econômicas, né, e buscando economia também nas contas de luz. Então, nós temos 51 contratos de PPP de iluminação públicas assinados no Brasil, sendo que 39 foram assinados nos últimos 2 anos. Então, realmente é um boom. Dos 51 contratos, nós temos alguns em grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Manaus, Teresina, Macapá, Belém e Aracaju. Então, são grandes cidades, né, tomando a liderança, tomando a frente nesse segmento. Em 2017, nós tínhamos 3 bilhões de reais em contratos assinados, e em 2021 a gente vai chegar perto dos 18 bilhões. Então, é super importante também ver esse tipo de iniciativa pelos municípios. E um número também que é bastante importante é o número da população que é atendida por essa nova iluminação, né? Então, em 2017, estava em 4,3 milhões e já para o início desse ano, 35,7 milhões de pessoas
sendo atendidas por essa nova iluminação, o que traz, além do benefício para o meio ambiente, também um benefício de segurança muito grande para a população. Então, os principais benefícios fazendo um projeto de iluminação eficiente: o primeiro, claro, em redução de custos, redução com a conta de energia, o aumento de produtividade e previsibilidade, né? Então, a gente consegue fazer uma manutenção já preditiva, uma manutenção muito mais já alinhada com o negócio. Então, a gente sabe o quanto a gente vai gastar com isso, a gente não precisa parar nossa linha de produção, por exemplo, para fazer uma manutenção inesperada. A gente diminui a necessidade de criação de infraestrutura, de investimentos em infraestruturas de energia maiores, e o lado de sustentabilidade também, claro, que é a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Olhando para as estratégias de redução do consumo, a gente começa com o LED, depois a gente vem para a parte de adicionar controles a essas luminárias ou a essas lâmpadas de LED, e depois a gente entra com sistemas de controle um pouco mais elaborados para que a gente consiga ter, além de tudo, informações e dados capturados por essas luminárias. Então, as luminárias, como estão posicionadas sempre sobre nossas cabeças, têm uma visão melhor, elas conseguem capturar dados muito importantes, e através desses dados a gente consegue fazer tomadas de decisões mais inteligentes. Então, para vocês terem uma ideia do que seriam as luminárias com sensores standalone, que é o que a gente chama de sensores de luz natural ou sensor de presença, aqui vou dar um exemplo para vocês do que seria um sensor de presença. Então, a gente começa com um nível de iluminação aqui próximo de 0, e quando a pessoa entra na sala, a iluminação vai para o nível de atividade, então já dentro das normas de iluminação. A partir do momento que essa pessoa sai desse ambiente, então a gente tem um tempo de espera, né? Então, por exemplo, 1 minuto, até que o sensor detecte que não tem mais ninguém nesse ambiente, ele entra para um nível sem ocupação, para caso essa pessoa volte, e depois de 1 minuto adicional, que é um tempo estendido, se essa pessoa não voltou, é automaticamente feito o desligamento da iluminação. Então, além de buscar uma luminária mais eficiente, utilizá-la de uma maneira mais eficiente. E depois a gente entra com sistemas de controle um pouco mais elaborados. Então, todas essas luminárias, elas têm sensores, elas captam através desses sensores a presença ou a incidência de luz natural, ou a gente pode pensar em diversos outros tipos de sensores para agregar nessas luminárias, se comunicam sem fio com um gateway, ou dependendo da aplicação, pode ser sem esse gateway, e através de dashboards a gente consegue fazer o controle, a visualização de diversos sites que a gente tenha espalhados pelo Brasil ou pelo mundo. Eu posso fazer o controle remoto ou a visualização de como está uma determinada fábrica pelo mundo através desse sistema, e também fazer a gestão do consumo de energia através desses dashboards. Então, para dar um exemplo do que se pode fazer com sensores de presença, por exemplo, dentro de um warehouse, a gente pode fazer a classificação do nosso estoque de maior movimento, e através desse mapa de calor a gente consegue ver por onde andam as empilhadeiras com maior frequência. Então, a gente vê aqui que elas estão andando mais pela parte onde a gente tem o nosso inventário de maior giro, mas a gente vê que, de repente, a gente teve uma discrepância aqui na área C, então que o sistema automaticamente vai enviar um alarme dizendo que a gente tem um tráfego intenso na área onde a gente tem produtos classificados com categoria C. E a partir daí a gente começa a fazer a tomada de decisão de manejar esse inventário para que ele fique dentro das áreas onde a gente gostaria, que são as áreas de classificação tipo A. Então, esse é um exemplo de como utilizar o sensor de movimento numa aplicação de warehouse através da iluminação. Então, é a iluminação não só para iluminar, mas servindo como um meio de inteligência também para as aplicações. E a gente tem também a parte de iluminação solar. Então, conectando com o início da apresentação, que a gente ainda tem áreas no Brasil mesmo, apesar da parte
onde não chega energia elétrica, está mais concentrada em alguns lugares na África. No Brasil, a gente ainda, infelizmente, tem lugares que não tem luz elétrica, que acaba afetando a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas regiões e também até atividades comerciais, porque num determinado momento, quando chega a noite, todo mundo vai para suas casas, então deixa de ter a parte comercial e a geração de riquezas dentro dessas regiões. Então, a Signify tem duas soluções solares para essas regiões remotas, onde não tem a chegada de energia elétrica. Uma solução é a solução off-grid, que ela é feita 100% através do painel solar e de baterias que estão alocadas dentro da solução, e a gente tem um modelo híbrido, que atualmente ele não está sendo aplicado no Brasil, mas que existe também, ou seja, ele pode usar tanto a rede elétrica, quando tem a rede elétrica próxima, como o painel solar. Então, se o painel não captou energia suficiente durante o dia, entra, nesse caso, a energia elétrica para fazer a compensação desse sistema. Sempre o foco de todas as soluções é a parte de eficiência. Então, quando a gente fala de iluminação, a gente sempre pensa em eficiência. Aqui estão meus contatos. Eu estou baseado no Panamá, então por isso vocês veem aqui o mais 507, mas pelo WhatsApp vocês podem entrar em contato comigo também, e por e-mail, sempre quando tenham interesse em ter um pouco mais de informações sobre os nossos produtos e soluções. Muito interessante a palestra sobre medidas operacionais e também, né, de investimento em eficiência energética. Lembrando a todos e todas que a gente vai ter uma discussão logo depois aí da próxima palestra, que vai ser conduzida pela senhora Cláudia Martins, administradora e diretora regional do Brasil da Interface. Por favor, Cláudia. Olá, boa tarde. Obrigada, Gustavo. Agradeço a toda a equipe do evento e é um prazer estar aqui com todos vocês. Ainda não estou compartilhando, né? Se você puder abrir a apresentação em tela cheia, Cláudia, acho que vai ser ótimo. Vê se... Foi? Que acho que ainda falta compartilhar a apresentação em tela cheia. Entrou? Deixa eu ver. Ainda não. Deixa eu ver. Agora sim, está entrando. Perfeito. Tá entrando? Então tá. Bom, vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com o conteúdo para todos vocês. Vou ser breve aqui, e o foco para mim eu sou administradora, mas eu tenho uma paixão pela sustentabilidade, a questão de todas as perspectivas bem amplas, né, na questão da sustentabilidade, e alinhado com o propósito profissional aí, que a cultura da Interface, que é a empresa que eu trabalho há 17 anos, me levou assim a essa vontade de poder fazer a diferença alinhado com o propósito. Então, brevemente, né, quem é a Interface? Interface é uma empresa americana, fundada em 73, estamos aqui no Brasil há mais de 30 anos, é uma empresa que tem ações na Bolsa de Nova York, estamos nos 5 continentes, né, e temos quase 4.000 colaboradores pelo mundo. Aqui visualizando um pouco do que nós fazemos revestimentos de piso, tá? Então iniciamos com carpete, temos também piso vinílico, piso de borracha. O mais importante, isso tudo foi só para colocar uma base da nossa jornada em relação à sustentabilidade. Em 94, um cliente perguntou ao Ray Anderson, nosso fundador, que deixou um legado muito bacana em relação à sustentabilidade. O cliente perguntou para ele: o que a sua empresa faz em relação ao meio ambiente? E ele entendeu que era muito pouco responder que estava de acordo com as leis ambientais, e foi buscar um pouco mais profundamente o que aquele impacto ambiental efetivamente queria dizer. E em 90 ele lançou a Missão Zero, que era até 2020 não ter mais um impacto negativo em relação ao meio ambiente, né? Então, várias
várias ações foram feitas dentro da empresa na busca de redução de todo o impacto ambiental. Em 2019, nós tivemos a conquista, e em 2020, nós, então, lançamos produtos já com carbono negativo. Então, é sobre o carbono negativo que eu quero falar aqui um pouquinho, né? Todas as empresas estão agora buscando formas de trazer o carbono de volta. O carbono não é o vilão, nós somos feitos de carbono, só que nós, seres humanos, enviamos o carbono para uma camada da atmosfera onde nós não deveríamos. Então, se nós fizermos isso por um erro, por um equívoco, nós acreditamos que nós podemos trazê-lo de volta e mudar tudo isso de forma intencional, né? Então, que a gente possa, então, se inspirar, né, nesse cliente que pediu para o fornecedor, no caso, nós, Interface, o que você pode fazer em relação ao meio ambiente, né, que a gente possa fazer a nossa lição de casa. E quanto mais o mercado levantar essa régua, mais nós, fornecedores, vamos buscar, sim, as melhores formas, né, de ter um menor impacto ambiental. Então, aqui eu coloco a palavra amor na questão do carbono, né, que eu acho que tudo muda de sentido quando a gente percebe que a gente está fazendo com o coração também, não que isso seja filantrópico, né, a empresa tem o capital aberto na Bolsa de Nova York, mas é possível fazer bem fazendo o bem, né? Então, como que nós podemos trazer o carbono de volta? Então, no caso, nós buscamos a inspiração na própria natureza, né? Então, nós começamos a utilizar produtos, eliminar o uso de matéria-prima virgem e utilizar produtos que já tenham sofrido a fotossíntese, biomateriais que possam ser incorporados nos nossos produtos e, então, ter como resultado produtos com o carbono negativo, né? Então, essa é a nossa jornada, né? Essa é uma coleção que vocês podem perceber, então, essa coleção de carpetes já tem o carbono negativo, e isso é muito importante porque o impacto do material, do carbono incorporado dos materiais, segundo o Carbon Leadership Forum, é de 11% dentro da cadeia aí da construção civil. Então, hoje em dia a gente já fala bastante, né, da emissão das operações, das construções, mas a gente precisa falar mais sobre a questão dos materiais. Então, esse evento é muito apropriado, né, para a gente discutir sobre isso. Como nós, fornecedores, podemos, então, ajudar nesse sentido, né, buscar as melhores práticas para isso. Então, compartilho aqui o que nós da Interface, como nós iniciamos. Primeiro, claro, a análise do ciclo de vida, né, muito importante, qual é o nosso impacto da fábrica, né, qual o impacto da fabricação. No nosso caso, na análise de todo o ciclo de vida, é somente 4%, muito importante a gente zerar isso, mas a gente sabe que o grande impacto é na extração de matéria-prima. Então, é aí que a gente concentra os nossos esforços, né, para a gente não utilizar mais esse tipo de material, e que bom que a gente pode utilizar materiais que tenham a pegada de carbono negativa, né, além de reduzir neutralizar esse impacto, nós podemos, inclusive, ter um impacto negativo, e analisar os outros pontos também de como nós podemos reduzir 15 anos de garantia do produto, que demanda limpeza, toda a parte de transporte, o fim da vida do produto, como que a gente consegue também reduzir ou reciclar. Então, hoje em dia, nós temos todo o ciclo fechado, né? O carpete usado é transformado em matéria-prima para o carpete novo, então a gente tem toda a parte de retorno e reuso. E o mais importante, assim, né, demonstrar isso através do EPD. Por que que isso é importante? Aqui nós temos, então, a declaração, né, a etiqueta do produto, o que contém no produto, qual é o impacto de cada item, né, para que os especificadores possam tomar a decisão de forma consciente. Ok, mas como que a gente pode comparar tudo isso? Foi então que em 2018, essas empresas e alguns outros parceiros se uniram para buscar o desenvolvimento de uma ferramenta que pudesse, então, inserir o EPD dos materiais e fizesse o comparativo, né? Então, essa ferramenta se chama EC3,
pode ser acessada gratuitamente no buildingtransparency.org. Eu sei que existe também uma ferramenta do Sinduscom. Eu não sei falar com propriedade da ferramenta do Sinduscom, mas deixo aqui, eu imagino que também tenha um ponto muito forte, né, de inserir informações do nosso mercado e que possa fazer uma comparação para tornar visível o que hoje é invisível, né? Qual que é a pegada de carbono de cada material? Então, eu vou compartilhar aqui o primeiro estudo que foi feito, né, em um projeto em San Diego. Quem fez esse estudo foi a Gensler, o maior escritório de arquitetura do mundo, né, buscando um projeto pequeno, mas para ver se a ferramenta efetivamente iria demonstrar o que eles precisavam. Então, nesse demonstrativo, ficou claro que numa comparação de 3 tipos de carpete, por exemplo, existia o carpete 1 com 1.246 quilos de CO2, né, equivalentes por metro quadrado, 927 o carpete 2 e 289 o carpete 3, ou seja, a gente consegue, então, comparar e tomar uma decisão consciente, não só em design e tudo mais, mas a gente pode entender qual é o produto que faz mais sentido para o meu projeto, considerando que eu quero reduzir a pegada de carbono nas minhas especificações, por exemplo, né? E isso a gente fez também, isso foi feito também para outros produtos como tintas, revestimentos de parede, enfim. O objetivo é que a gente inclua cada vez mais EPDs, inclusive daqui do Brasil, e a gente já tem feito isso para que possa ser utilizado também pelos especificadores, né? E para que nós, fornecedores, também possamos entender onde podemos chegar, comparando também com os nossos concorrentes e buscando as melhores práticas. Nesse projeto, de um cenário inicial, que desses vários produtos, né? Comparando com o que se chegou ao final, quando se pôde comparar com a ferramenta, houve uma redução de 43% de CO2, tomando como base os produtos que tinham a menor pegada de carbono. Então, o que fica aqui para a gente como que os especificadores, né, podem ajudar a nós, fornecedores, a entregar o produto com a menor pegada de carbono. Não só com a melhor performance, os testes de inflamabilidade do nosso caso, enfim, as questões de garantia, material reciclado, enfim, mas também a pegada de carbono. E esse é o foco, né, também da LEED hoje em dia, que já tem créditos aí para produtos com menor pegada de carbono. Eu deixo aqui o meu contato, quem tiver interesse em conversar um pouco mais sobre o tema, ou se alguém mais tiver informações sobre a ferramenta do Sinduscom, eu adoro aprender. Então, deixo aqui o meu contato para qualquer discussão que vocês achem pertinente. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Agora aproveito para iniciar a próxima etapa, muito interessante a apresentação aí de como a Interface respondeu aí a uma demanda dos clientes. Então, sobre sustentabilidade, peço para o Alexandre e para o Leonardo se juntarem ao painel para a gente iniciar a discussão. Então, para todo mundo que está acompanhando a transmissão, peço que usem o chat do aplicativo para mandar suas perguntas. Ele fica localizado do lado direito da tela de transmissão ou também no botão chat da palestra do aplicativo. Então, a gente tem aqui já uma primeira pergunta do Antônio Luiz Melo, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que coloca: o rebatimento da luz solar usando espelhos, de novo, o rebatimento da luz solar usando espelhos poderia auxiliar na economia de energia durante o dia nos ambientes de trabalho, junto com os sensores? Imagino que essa pergunta aqui está endereçada ao Leonardo, da Signify. Não tem uma especificação clara, mas aí com os sensores de movimento, né, Leonardo, acho que... Sim, eu imagino que seja para mim. O rebatimento da luz solar, deixa eu ler de novo, que eu não tenho certeza se eu entendi exatamente a pergunta. Eu não entendi se estaria em quais espelhos seriam, se seria na fachada, alguma coisa
do tipo, mas com certeza, se a gente conseguir utilizar a luz natural de uma forma mais eficaz para dentro do ambiente, os sensores vão capturar essa luz que chega de fora e ela vai e os sensores vão automaticamente fazer o balanço do que tem de luz artificial dentro do ambiente para o que vem de luz natural. Então, por exemplo, para um ambiente de escritório, que por norma a gente deveria ter iluminância de 500 lux, se a luz natural supre 100% dessa iluminância que é necessária para dentro do escritório, as luzes artificiais, as lâmpadas artificiais vão estar 100% apagadas durante esse momento. Tá? E aí, através dos sensores e dos dashboards, você vai conseguir ver exatamente o período com que a sua iluminação artificial ficou desligada. Muito obrigado, Leonardo. Antônio Luiz Melo, que fez a pergunta, se tivermos algum ponto, fica à vontade em complementar no chat. Também temos uma outra... Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Cláudia. Por favor, Alexandre. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom? Quando nós montamos a empresa, a MBS aqui no Brasil, essa tecnologia, na realidade, é uma tecnologia que já existe há algum tempo, mas no Brasil é a primeira empresa desse porte, existem coisas bem menores, né? Nós estamos processando hoje 400 toneladas mês de produto. Numa das visitas que nós fizemos a uma empresa que tem uma tecnologia similar a essa nossa nos Estados Unidos, o que nós podemos perceber é que o pessoal tem utilizado o carpete como resíduo, como carga dentro do processamento para a produção de madeira biosintética. Até porque nos Estados Unidos o carpete é um problema muito sério, que nós podemos analisar e investigar sobre essa questão. Tu falaste que vocês têm o reaproveitamento do próprio uso, né, para o próprio uso de vocês. Dentro da sobra, que eu não sei se sobra esse material, se ainda sobra carpete de vocês, talvez nós pudéssemos fazer um approach aí das nossas empresas e nós poderíamos tentar aproveitar o que vocês não aproveitam como fibra longa dentro do nosso material. Nós temos essa capacidade em função do tipo de trabalho que a gente desenvolve. Dentro da similaridade do produto do carpete que tu tens aí, nós utilizamos hoje o saco de ráfia, né, que é que dentro do nosso processo dá uma fibra longa que aumenta a resistência do produto. Então, talvez aí a gente pudesse voltar a conversar mais adiante, ou na sequência aí, e ver o que vocês não utilizam, a gente poderia ver uma utilização desse produto. Até porque a MBS, na verdade, quando a gente até nem comentei no início, né, Gustavo, a MBS ela foi criada com o intuito, nós somos em 3 sócios, na realidade, e os 3 tinham uma visão sobre a questão do meio ambiente, né? Todos os 3 tinham a questão de tentar buscar alguma coisa para ajudar o meio ambiente. E a gente sabe que a questão do plástico é uma das questões mais problemáticas no ambiente hoje. E hoje, desse volume que nós processamos, 70% são resíduos plásticos. Então a gente está tentando. Mas é uma ideia, Cláudio, que a gente viu isso nos Estados Unidos, viu a aplicabilidade do produto, nós temos inclusive produtos desenvolvidos com carpete, só que na nossa região aqui nós não temos esse produto. Aqui no Rio Grande do Sul o carpete é muito pouco utilizado. Então, talvez seja uma questão da gente evoluir. Também não sei se tem essa sobra de material, não sei como é que isso funciona com vocês. Mas pode ser dentro dessa visão ambiental que nós estamos tendo como um todo, ver isso aí. Ótimo, vai ser um prazer. Na interface, né, nas regiões onde nós temos fábricas, então na Europa, Estados Unidos inclui México e Canadá, né, América do Norte, Ásia, nós fazemos a reciclagem. Então, nós temos a logística reversa, trazendo o carpete de volta, né? Tem, então, todo esse trabalho já bem definido, para que, então, o carpete volte aí para produção. No Brasil, nós não temos, porque nós não temos a fábrica, então, às vezes, nós fazemos algumas ações sociais com o carpete, que ele dura por bastante tempo, e a gente prolonga a vida. Mas nós não temos essa solução e vai ser um grande prazer discutir com vocês e tentar viabilizar. Que bom. Excelente. Aí a gente tem mais aqui 2 perguntas, as 2 para a Cláudia Martins, da Interface. Então, a primeira, Cláudia, bem objetiva, os produtos apresentados no carpete são antialérgicos? Primeira pergunta. O carpete ele é antialérgico desde que ele tenha a correta manutenção, né? O carpete em placa. Quando a gente fala de carpete em rolo, a gente está falando de um tecido.
Então, quando você não faz, quando você não tem a base, que o carpete em placa tem essa característica de ter uma base, você acaba deixando bactérias, fungos caírem lá para baixo. Quando você tira o carpete em rolo, que ele tem só o tecido e embaixo caiu mesmo fungo, bactéria, você vai proliferar ali toda essa questão aí dos fungos que dão a alergia, tá? Agora, os produtos, nem todo carpete ele é antialérgico, né? O nosso produto, ele tem sim toda essa propriedade, inclusive nos Estados Unidos a gente instala em quartos de hospitais. Por quê? Porque ele não tem a proliferação, ele tem a proteção contra a proliferação. Você fazendo a correta limpeza, ele não tem mais a questão de alergia. Muito obrigado. Um outro ponto colocado aqui pelo Daniel Wagner, colega da GIZ, pergunta: a interface tem contatos com construtoras e consegue colocar critério de pegada de carbono como importante aspecto na especificação dos materiais? Eu entendo que esse é um ponto que pode ser incorporado na especificação, e se é valorizado também, que ele coloca frente ao consumidor, que normalmente pode ter uma preferência aí pela questão de preço. Então... É interessante essa pergunta. Sabe que, inclusive, o caso que eu comentei, que foi o piloto para a ferramenta de pegada de carbono em San Diego, a preocupação dos arquitetos era não informar o cliente que iria fazer parte deste teste de sustentabilidade, porque a primeira pergunta seria: quanto isso vai custar mais? Então, eles não contaram, e depois, quando apresentaram para o cliente o resultado obtido, o cliente ficou super orgulhoso. Então, a gente tem que, de alguma forma, mostrar para as construtoras e tudo mais a importância de alinhar a pegada de carbono, a redução de pegada de carbono na especificação de material, e deixar claro que isso não vai custar mais, que é extremamente importante estar alinhado com o que hoje é a missão da maioria das grandes empresas no mundo, a redução em pegada de carbono. Então, nos materiais, é extremamente importante que na especificação já saia, né, essa solicitação, preferencialmente produtos com menor pegada de carbono, enfim, porque já existem ferramentas para isso. Seguramente, se essa solicitação vier com mais força, todos os fabricantes de todos os níveis vão buscar formas de entregar isso que o mercado está pedindo, porque nós, seres humanos, precisamos disso, né? Excelente, muito obrigado, Cláudia. Aí uma pergunta aqui para o Alexandre, da MBS. Então, Alexandre, qual que é o grande benefício que o material que você apresentou, da MBS, madeira biosintética, tem em relação ao uso, né, de madeira natural, né? Alexandre, está no mundo. Não tinha visto, desculpe, Gustavo. Em relação à madeira natural, o grande benefício é a durabilidade do produto, sem dúvida alguma, né? Além da questão da proteção do meio ambiente. E o produto é indicado para áreas bem abrasivas, onde tem vários problemas, aí vocês puderam ver aí que a gente colocou aí, que tem algumas questões relativas a ambientes onde se trabalha com animais, e o resultado do produto é significativamente melhor que a madeira, principalmente na questão durabilidade. Uma outra questão importante aí que a gente está falando, eu vejo o pessoal falando em construção civil, eu passei alguns anos relacionados a essa área, mais ou menos uns 20 anos relacionados à área da construção civil. Uma das poucas coisas que se fala na construção civil são os resíduos de construção, um resíduo de obra. Esse talvez seja um dos grandes problemas que as construtoras enfrentam hoje, no sentido de que onde colocar o resíduo, né? Onde levar o que sobra de uma obra, onde levar a madeira que sobra da obra, onde levar o gesso que sobra da obra. Isso são coisas que muitas vezes as pessoas não se preocupam nesse sentido. E um dos objetivos que a gente teve também em buscar a adaptação do nosso produto para a construção civil, principalmente para a questão de obra, foi justamente que ao concluir a obra, se o cliente não for mais utilizar o produto, ele traz de volta para nós. Então nós estamos, além de fornecer um produto com maior durabilidade, retirando um passivo do meio ambiente. Então são questões importantes a se discutir dentro da construção civil. A gente fala, claro, a questão ambiental de produtos novos, mas acho que uma questão que deveria ser também debatida dentro desse critério são
os resíduos mesmo das obras, né, o que é jogado no meio ambiente. Perfeito, muito obrigado, Alexandre. Agora, uma pergunta aqui para o Leonardo Leles. Leonardo, qual o período médio do retorno de investimento em projetos de iluminação inteligente para escritórios, para indústria e comércio? E também, se você puder mencionar para o setor público, que você ainda indicou, acho que, soluções para cidades, né? Sim. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. O tempo médio, isso vai variar um pouquinho dependendo da situação atual de cada empresa, mas quando a gente olha o período médio de retorno de investimento para esse tipo de aplicação em ambientes internos, a gente está falando de 2 anos. Tá? Esse é o período, em alguns casos, quando a gente tem que fazer algum tipo de melhoria na infraestrutura da empresa, acaba sendo um pouco maior, mas em algumas empresas que já estão com um parque de iluminação correto e atendendo às normas de iluminação brasileira, a gente fala de 2 anos. No caso de iluminação pública, aí a modelagem é um pouco diferente, né? Porque são concessões de longo prazo, que vão de 5 até 35 anos, e aí também depende do que está dentro dessas modelagens dessas concessões. Existem concessões que entram também com expansão da iluminação pública, né? Então acabam aproveitando que vão mexer no parque de iluminação e não só fazer a troca do parque antigo, mas também expandir. Então, aí vai depender muito do modelo de contrato que é definido entre as duas partes. Excelente, muito obrigado, Leonardo. Antônio, aí a gente tem mais uma pergunta aqui, voltando para você, feita pelo Antônio Luiz Melo, engenheiro também do Ministério do Desenvolvimento Regional, que coloca: a madeira da MBS tem risco de empenamento quando ao ar livre? Boa tarde, Antônio. Na realidade, o nosso produto, seguindo a fixação orientada pela empresa, ele não empena. É claro que se tu deixar um espaçamento muito grande, ele tem a tendência de ter uma questão de dilatação. Todos esses testes já foram feitos. Mas, seguindo a fixação orientada dentro dos espaçamentos determinados pela fábrica, não tem problema nenhum. Perfeito, muito obrigado. Vou colocar mais uma pergunta aqui para a Cláudia. Cláudia, considerando tanto a Interface como outros fabricantes, como que eles podem ter os seus dados incluídos nessa ferramenta que você mostrou de análise de ciclo de vida, para que tenha um benchmark e uma comparação da pegada de carbono? O que a gente precisa é do EPD. Na verdade, essa ferramenta ela foi desenvolvida pela Universidade de Washington, né, junto com aqueles outros parceiros que eu mostrei no slide, né, Google, Microsoft, enfim, desenvolveram a ferramenta. Com o EPD ou com o Cradle to Cradle, qualquer certificado, né, que demonstre essa etiqueta ambiental do produto, a gente consegue inserir na plataforma. Inclusive, estamos fazendo isso para um projeto que foi feito no Brasil há poucos meses, e para ter também um exemplo de um projeto no Brasil, mas, objetivamente, o EPD, ou etiqueta ambiental, é o suficiente. Tá bom, muito obrigado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A gente já está chegando próximo aqui ao final da apresentação. Eu vou, então, basicamente conduzir aqui, enquanto a gente vai fechando, um curto resumo das apresentações, agradecer muito aí a participação da Cláudia Martins, do Alexandre Suzin e também do Leonardo Leles. Então, na primeira apresentação, a gente teve o Alexandre Suzin, o sócio da MBS Soluções Ecológicas, que apresentou a madeira biosintética como uma solução tecnológica para materiais de construção, que pode substituir, vamos dizer, o uso da madeira natural com propriedades específicas e algumas aplicações diferentes com benefícios também. Em seguida, a gente teve a apresentação do senhor Alexandre Suzin sobre eficiência energética, tanto na parte da Signify, tanto na parte de novos equipamentos, produtos mais eficientes em relação, vamos dizer, à linha de base e uso comum, e também na implantação de sistemas de gestão energética, tanto para a indústria, comércio ou também para o setor público. E tivemos aí um encerramento pela senhora Cláudia Martins, diretora regional da Interface, que mostrou
a resposta que a interface sobre demandas de clientes para ampliar ações de sustentabilidade na sua cadeia de fornecimento, mostrando vantagens aí do carpete sintético e como que eles mostraram essas vantagens, principalmente ambientais, em relação à pegada de carbono, por meio da ferramenta, né, de análise de ciclo de vida, e também a importância de fazer um benchmark aí com outras empresas. Então, eu gostaria aí de passar pela mesma ordem de apresentar, ou melhor, pela ordem inversa de apresentação, a palavra para a Cláudia Martins, depois para o Alexandre Suzin, e por último, Leonardo Leles, e por último, Alexandre Suzin, para encerramento aí, agradecimento aí do excelente debate. Eu agradeço pela oportunidade a toda a equipe do evento, e que bacana, olha só, participei aqui, compartilhei a nossa experiência, o que a gente tem feito, e esse contato do Alexandre aí para, de repente, a gente conseguir dar um destino sustentável aí para o nosso descarte aqui no Brasil, vai ser fantástico. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Obrigado a você, Cláudio. Olá, Gustavo, agradeço também pela organização do evento, agradeço a GIZ pelo convite, agradeço a todos e todas que estão conectados aqui na nossa apresentação e dizer que eficiência energética é a maneira mais econômica de se buscar melhorias na nossa infraestrutura de energia elétrica no Brasil. Então, é mais econômico investir em projetos de eficiência do que em novas estruturas, em solar e etc. Então, vamos fazer bem a nossa lição de casa, principalmente com iluminação, que é super fácil, com baixa complexidade, com grande impacto. Então, vamos focar nessas soluções que são as mais fáceis, né? Os low-hanging fruits que a gente tem, para que depois a gente possa partir para essas outras soluções um pouco mais complexas. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Leonardo, e desculpa pela confusão inicial na descrição, né? Que é o Leonardo Leles da Signify. E para fechar, Alexandre Suzin, se você puder fazer aí as suas palavras finais, a gente consegue encerrar. Bom, queria agradecer a todos aí o evento em si, o Gustavo pela mediação, a Cláudia e o Leonardo por participarmos todos do debate. E a empresa, como todos, eu acho que a gente tem que buscar realmente algumas questões relativas ao meio ambiente. Eu acho que esse é o grande futuro que nós temos. Se nós não preservarmos o que nós temos, nós não teremos futuro, né? Essa talvez seja a grande consciência que a gente vai ter que adequar. E ficamos à disposição aqui. Um pouco a gente vai desenvolver uma parceria aí, Cláudia, dentro desse mercado que a gente às vezes não encontra, né? Mas isso que é importante. Eu acho que a gente tem que olhar todas as alternativas que o mercado nos oferece e olhar ela com a questão do ímpeto da sustentabilidade, de buscar reaproveitamento de tudo que a gente já produziu. Sucesso a todos aí, muito obrigado pela participação e sucesso ao evento. Sucesso a todos, obrigado. Uma ótima tarde e agradeço a participação também.